Hoje vai ser o dia que a gente vai deserdar, descontar o nosso ódio, destilar a nossa raiva, o nosso veneno no pior setor da Bolsa de Valores. E aí você vai perguntar, pior pra quem, Bea? Pra mim. Eu mesma não coloco meu dinheiro nesse setor aí, mas nem a pau. Mentira, mas nem a pau não. Nunca vou dizer nunca, porque eu também entendo que às vezes aqueles 5, 10% da nossa carteira aqui, a gente coloca um pouquinho mais de risco. Poderiam ter ações desse setor? Poderiam. Eu já fiz isso? Não. Então, ok, vamos continuar massacrando esse setor. Só para vocês entenderem, na Bolsa de Valores nós temos aproximadamente 11 setores. Dentro desses setores, como a vida de investidor não é fácil, nós ainda temos mais uns 58 milhões de subsetores. E dentro dos subsetores nós ainda temos os segmentos das empresas e enfim. E aí, quando a gente olha aqui no site da própria Bolsa, que eu vou compartilhar com vocês o link até para vocês darem uma olhadinha no que eu tô vendo aqui nesse momento, nós temos o setor de bens industriais, por exemplo. Dentro do setor de bens industriais, nós temos comércio, construção e engenharia, máquinas e equipamentos, materiais de transporte e serviços de transporte. E aí a gente já começa a entrar no setor que eu considero um dos mais complicados para investir pensando no longo prazo, tá? Pensando que você vai colocar as ações dessas empresas pensando em 15, 20, sei lá, 30 anos. Então, o setor de serviços de transporte no segmento, porque tem um segmento ainda, no segmento de transporte aéreo, para mim é o mais complicado. Porque se a gente olhar as empresas que estão inseridas nele, são empresas que não conseguem dar lucro, que trabalham extremamente alavancadas com dívidas estratosféricas e tem um grande problema na margem que elas estão trabalhando. Por que isso acontece? Por que é tão complicado para essas empresas desse setor? Porque, por exemplo, só um exemplo, tá? Primeiro porque muitas delas têm dívida em dólar, né? Aí beleza, se o dólar começa a flutuar e essa dívida em dólar já lascou, a dívida ficou mais cara. Claro que elas conseguem fazer algum tipo de hedge, mas nem sempre é, enfim, 100% efetivo e isso complica a vida delas. Um outro fator interessante é justamente a questão do petróleo. E você fala, poxa, aviação, petróleo? Pois é, o avião precisa andar de alguma maneira, precisa voar de alguma maneira e para isso precisa de combustível. E se dá alguma nhaca com o petróleo, que o valor explode e o combustível fica caro, no fim das contas, o custo da companhia aérea, da empresa aérea também vai ser elevado, vai subir, etc e tal, fazendo com que a sua margem diminua por conta desses custos operacionais. E aí você deve pensar, poxa, Bea, mas aí ela consegue repassar isso no preço da passagem, não é mesmo? E eu digo, nem sempre, ou aliás, é muito difícil. Por quê? Quando a gente vai comprar passagem, e eu falo por mim, eu geralmente vou lá, dou um Google e busco a minha passagem, independente da companhia aérea, mas sim olhando para o preço. Eu quero para X data, para tal horário, eu vou ver qual que tá mais barata e eu escolho o voo por isso. E é assim que a maioria das pessoas fazem. Então, no fim das contas, elas estão sempre nessa competição de preço de passagens, muitas vezes não conseguindo repassar os custos elevados que elas estão tendo. Aí você deve pensar, Bea, mas você tá falando, destilando seu ódio pro setor de aviação, mas as ações que tem nele subiram pra caramba esse ano. O setor em si subiu pra caramba esse ano. E realmente, subiu bastante. O setor de bens industriais subiu quase 38% neste ano de 2019. E quando a gente olhar ainda no segmento, dessa questão da aviação, as ações, por exemplo, de Gol e de Azul também subiram bem. A Gol, ela subiu aproximadamente 25% até então, e a Azul subiu 35%, o que é um baita do investimento para quem colocou dinheiro nelas a início do ano e ganhou tudo isso até agora. E por conta disso, muitos voos que ela tinha também não tem mais, sobrou mais clientes, vamos dizer assim, para as outras companhias. Então, isso aí acabou fazendo as ações se valorizarem bastante e principalmente esse caso foi bom para Gol, porque a maioria dos voos que tinha de Avianca e de Gol, 80% deles davam meio que choque não, mas enfim, faziam pro mesmo lugar, por um horário muito semelhante, essas coisas assim. Então foi muito favorável para essas companhias e por conta desse fator aí que, sei lá, não é algo que acontece sempre, as ações acabaram subindo, as próprias empresas que estão inseridas nesse setor subiram como um todo, mas ainda assim
não foi o setor que mais subiu esse ano. Existem outros setores, como o de TI e o de saúde, que foram os que mais subiram e ambos subiram quase 65% esse ano. O setor de TI tem muita gente que também acha ele um tanto quanto complicado, mas não porque, sei lá, as empresas entregam muito prejuízo ou alguma coisa assim, mas porque são empresas que trabalham com uma margem muito pequenininha, porque o setor de tecnologia também tem essa característica. Precisa de investimento constante na própria empresa, em tecnologia, e aí por conta disso tem margens pequenas, nem sempre conseguem distribuir dividendos adequados para os acionistas que eles também gostariam. Então esse é um setor que muitas pessoas também torcem o nariz, mas eu ainda acho que o setor de aviação é o setor que as pessoas mais desgostam, vamos dizer assim. Eu realmente nunca coloquei meu dinheiro nesse setor, não tenho a intenção de colocar ainda, que talvez as companhias possam melhorar e tudo mais. Eu acho que elas talvez até estejam fazendo um trabalho quanto a isso. Eu acho que na verdade toda empresa sempre faz um trabalho quanto a isso, né? Uma empresa tá lá na fossa e tá achando que tá tudo maravilhoso e vamos cruzar o braço, mas ainda assim não é um setor que eu consideraria para aqueles 90% da minha carteira, pensando no longuíssimo prazo. Eu gosto realmente de setores que são um pouquinho mais perenes, ou enfim, que eu sinto um pouquinho mais de confiança, ou que eu entenda realmente do negócio. E aí você vai pedir qual? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando do setor elétrico e do setor financeiro. E claro que parece meio clichêzão, gente, mas são dois setores que eu considero muito tranquilos para ter na carteira. O setor elétrico, principalmente por eletricidade, né? Todo mundo precisa, não é um negócio cíclico que, sei lá, numa crise o pessoal deixa de consumir e tal, e você também vai ter que aceitar a companhia que tem na sua cidade, e na maioria das vezes você não pode, não quero receber luz dessa, eu quero receber luz daquela. Então o setor elétrico, ele é muito bom, também tem uma previsibilidade de lucros muito grande, e o setor financeiro, claro que tem empresas dentro de ambos os setores que podem ser ruins, pode, óbvio, mas dentro do setor financeiro, quando você trabalha principalmente com bancos, por exemplo, eles conseguem ir muito bem na crise e muito bem também nesses bons períodos de retomada da economia, porque no fim das contas, o negócio deles aí é emprestar dinheiro, trabalhar com spread bancário. Então quando ele recebe muito dinheiro, quando todo mundo tem grana para investir, ele consegue pegar essa grana e emprestar para quem está precisando, e enfim, ele consegue fazer isso muito bem na crise. E na crise, quando a taxa de juros ela explode, é óbvio que ele também vai aumentar o valor, ou aliás, os juros dos empréstimos, porque ele entende que também tem um grande risco de não receber, e, enfim. Tudo isso acontece no setor financeiro e por conta disso que muitas pessoas gostam dele também. É importante, eu acho que a gente dá uma variada na nossa carteira, no sentido de escolher algumas empresas de setores diferentes, porque, você quer colocar só ação de varejo? É difícil, porque o setor de varejo, num período de crise aí, pode sofrer um pouquinho mais. Não, agora eu só quero ter ação de banco. E eu digo, mas e aí? Você já pensou se acontece, sei lá, o que acontece em 2008, por exemplo? Que quase todos os bancos dos Estados Unidos sofreram pra caramba, teve um dos maiores bancos aí do mundo fechando e tal. Então acho que você não consegue mitigar o seu risco olhando só para um setor. E uma pergunta que muitas pessoas me fazem é: poxa, Bea, mas aí eu consigo, sei lá, ter mais de uma empresa de cada setor? E eu digo, consegue, não tem problema nenhum. Eu mesma faço isso. No setor financeiro, por exemplo, eu tenho 4 empresas que estão nesse setor. Quando eu olho para o setor de energia, eu tenho 3 empresas do setor de energia. 3? Acho que são 3. Setor de varejo, tenho 2. Então não tem esse problema, desde que você goste da empresa, que você entenda e que você faça a distribuição adequada do peso de cada uma. Talvez você gostou muito. Tem uma pergunta interessante. Poxa, eu já tenho 4 ações do setor de energia na minha carteira e tem mais uma que eu gostei muito, que eu gostaria de colocar ela também. O que eu faço? Como que eu vou escolher qual que eu preciso vender? Eu digo, você não precisa escolher qual que você vai vender. O que você pode fazer é só tentar equiparar um pouquinho o peso de todas essas empresas desse setor e colocar mais uma, não tem problema. O que eu acho é que você tem que tomar um certo cuidado para talvez não se concentrar demais em um único setor. Sempre tem outros que, enfim, em determinado momento vai ser melhor, vai ser pior e tal. Porque, por exemplo, muita gente olhava para o setor de construção civil. Eu ia acabar esse vídeo, eu não ia falar desse setor,
Setor de construção civil é um setor difícil. Ninguém gosta dessa porcaria, porque em momentos de crise, como sofre? Só que ninguém imaginaria que nesse ano de 2019 seria um setor que ia bombar. Ele realmente foi muito bem, todas as construtoras estão conseguindo melhorar os resultados, vender mais, construir mais. E ele é um setor que, nesse momento, quem colocou na carteira conseguiu ganhar dinheiro. Então, é muito importante você olhar isso para sua carteira. Para o longo prazo, você tem setores que você gosta mais, saúde, o setor de energia, setor financeiro e tal. E aí, para uma outra parte da carteira, que talvez você está visando ganhar um dinheirinho aí, talvez mais no médio, no curto prazo, tudo bem, você pode olhar tranquilamente para o setor de construção civil, para o setor de aviação. O importante é você conseguir fazer essa diversificação, cuidar para não pulverizar, porque daí o pulverizar é quando você já perde o controle de tudo que tem na sua carteira, você não sabe mais justificar o porquê que você tem aquilo na sua carteira, não consegue acompanhar o que está acontecendo com esses ativos, então isso acaba virando pulverizar. Muitas pessoas pedem qual o melhor número, de ações para ter numa carteira, e eu digo depende do seu tempo. Você tem tempo para acompanhar 10 ações? 10 ações é legal. Você tem tempo para acompanhar 30 ações? Tá maravilhoso. Eu tenho hoje 16 ativos na minha carteira. Não vejo problema em aumentar isso um pouquinho mais, porque hoje eu respiro isso, eu respiro Bolsa de Valores, eu tô diariamente estudando isso daqui. Então, se eu aumentar algum número, eu sei que eu tenho certeza que eu vou conseguir acompanhar essas empresas, vou conseguir estudar elas, saber o que está acontecendo com cada uma e eu consigo justificar o porquê cada uma delas estão ali. De qualquer maneira, gente, eu ia falar do setor que eu mais odiava e acabei falando de uma porrada de setores, só que eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo que talvez esse setor de aviação é o mais complicado que tem na nossa Bolsa de Valores? Tem algum outro setor que você não coloca o seu dinheiro de jeito nenhum? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E eu acho que eu esqueci de pedir like, esqueci de pedir para vocês se inscreverem, tudo lá no início do vídeo. Então faça isso agora que você me ajuda muito. Nós estamos quase aí nos 200 mil inscritos aqui no canal Papo de Bolsa e vocês têm me ajudado muito nesse sentido, beleza, minha gente? Eu espero vocês no domingo com a próxima análise de ações que vocês sempre pedem. Até mais!